Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, que a situação na cidade de vocês não esteja caótica, como tem ficado a situação no Brasil nas últimas semanas. Infelizmente, estamos próximos das 2.000 mortes por dia por conta do coronavírus. É muito triste isso que a gente vem vivendo, mas infelizmente a gente tem pagado o preço das nossas escolhas políticas. Por mais que a gente esteja cansado e chateado com a maneira como a política nacional ela acontece, mas não há outra saída que não seja através da política. E essa ideia de que uma solução para as coisas políticas vem de fora da política, como foi a narrativa contada ou propaganda feita nas eleições de 2019, 2018, se mostra fracassada, né? Enfim, né? No terceiro ano a gente vai estudar filosofia política. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é a política, né? E eu espero que vocês terminem aí o curso de vocês um pouco mais conscientes da importância de que a política é algo muito sério, não é zoeira, porque a política impacta a nossa vida, né? E agora a gente tem visto os resultados de não se levar a política a sério, ou se fazer política com raiva ou com rancor. Estamos aí com 2.000 mortes por dia e subindo. Né? A previsão é que a gente chegue no final de abril com 3.000 mortes diárias. Então vocês pensam, 3.000 mortes por dia, em uma semana são 21.000 mortes. Em um mês, façam a conta aí. Enfim, é muito triste o que a gente está vivendo. E não se tem notícia ainda, mas é bem possível que o terceiro ano de vocês seja também à distância, né? Vai ser assim, desse jeito como a gente tem feito até agora, né? Aos trancos e barrancos. Mas acho que vai dar certo no final. Muito bem, hoje vai ser o nosso último encontro síncrono. Semana que vem eu não vou fazer encontro síncrono, porque é semana pedagógica, né? E aí eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem as atividades, que eu imagino que sejam muitas. As minhas atividades, eu estou atrasado em postar para vocês, não é? Mas eu vou colocar. Então esse é o nosso último encontro síncrono. É o último encontro também referente ao segundo ano, já que no módulo 4 a gente não se encontra. E espero encontrá-los no terceiro ano, à distância ou presencialmente, né? A gente se encontra no terceiro ano.
Gabriel tá me dizendo que o Rezende tá pedindo para aceitar ele, mas não tá aparecendo nenhum pedido aqui para mim. Purificate. Avisa aí o Rezende. Ah. Tá bem. Hoje eu vou... bom, então, nosso último encontro, tá? E a gente se vê no terceiro ano, como o terceiro ano for acontecer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre filosofia da ciência, que seria o assunto de todo o nosso quarto bimestre. A gente vai acabar sendo em uma aula. Então vou dar só uma introdução à filosofia da ciência, que inesperadamente se torna um assunto muito importante, né? Visto a situação que a gente passa. Ao longo desse segundo ano, a gente teve como foco central a teoria do conhecimento, né, como sendo o principal objeto de estudo nosso. E a gente passou pela Idade Média, onde a ideia de verdade ela era relacionada a Deus. Passamos um pouquinho sobre a filosofia moderna, onde a gente vai ter o racionalismo, que coloca a razão como sendo o meio pelo qual nós alcançamos a verdade. E aí a gente tem o empirismo, que defende os sentidos como sendo o lugar privilegiado de produção do conhecimento. E aí, o que a gente vai ter ao longo da modernidade, desde a Revolução Científica até o início do século passado, no início de 1900, o que a gente vai ter é a ciência através do método empírico como sendo a grande fonte da verdade, digamos assim. A ciência ela vai ocupar o lugar tanto da teologia como da filosofia, como sendo a maneira ou o caminho aonde a gente encontra a verdade inquestionável, né? Porque, vejam, a teologia ela ocupou o lugar de rainha das ciências, digamos assim, até 1800, quando vai ter na Europa uma grande reforma educacional, uma grande reforma nas universidades. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que tanto na Europa como nos Estados Unidos, você consegue estudar teologia nas universidades públicas. Harvard, Oxford, Tübingen, Universidade de Berlim. Todas essas universidades famosas, públicas ou privadas, têm curso de teologia. Tá? Não é igual no Brasil, que se estuda teologia ou em seminários, ou então nas universidades religiosas, como a PUC, a Metodista. Então, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a teologia é um curso como qualquer outro, digamos assim, né?
tem um status de conhecimento levado a sério, não só religioso. Isso porque até 1800 a teologia era a rainha das ciências, digamos assim. Ainda que teologia não seja ciência, né? Aí, em 1800, a gente vai ter uma reforma educacional na Europa, que vai acabar influenciando o mundo inteiro, como sempre. E aí a filosofia se torna a principal ciência, né? Como sendo a principal disciplina para se alcançar a verdade, e o filósofo seria a pessoa mais importante, digamos assim, das universidades, né? Tanto é assim que até hoje, inclusive aqui no Brasil, você tem lá nas universidades, elas são divididas em departamentos, né? Tem o departamento de ciências aplicadas, o departamento de ciências naturais, o departamento de ciências exatas, e tem o departamento de filosofia e ciências humanas. Filosofia é separado na maior parte das universidades, né? É filosofia e ciências humanas. Inclusive na USP, né, que é a principal universidade do Brasil, você tem lá a FEFELESH, né, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Né? Então, a filosofia não é colocada entre as ciências humanas, ela é algo fora de tudo, né? Na universidade que eu cursei, em Londrina também, você tinha lá o Centro de Filosofia e Ciências Sociais. As ciências sociais era História, Geografia, Sociologia. Filosofia é algo fora, né, das ciências naturais, das ciências humanas. Mas isso é por conta desse status que a filosofia alcançou em 1800. Isso é a principal ciência. Mas o que vai acontecer? Por conta das diversas descobertas científicas, principalmente no campo da biologia e da física, as ciências, e aí não humanas, tá? Aqui pegando o conceito estrito de ciência, que é aquele conceito que a gente vê lá no ensino fundamental, né? Você tem a aula de português, a aula de matemática, a aula de história e a aula de ciências. E aí nesse conjunto que abarca a aula de ciências no ensino fundamental, vocês estudam um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química, né? Vocês lembram disso no ensino fundamental? Na aula de ciências, vocês estudam biologia, química, física. E aí você tem história, e você tem português e matemática. Então, a partir de 1900, com o desenvolvimento da ciência, a gente vai ter então as chamadas ciências duras, ou, né, aquelas ciências que trabalham com o método experimental como sendo o principal modo de falar sobre a verdade. Por quê? Porque diferente da história, da sociologia, da filosofia, que são, digamos assim, ciências especulativas, já que em história não tem como
ser demonstrado empiricamente como foram os fatos do passado. Como é que a gente fala do passado? A gente pega alguns dados que nós temos a respeito do que aconteceu, documentos, objetos, utensílios, narrativa das pessoas, e a partir desses dados, pequenos fragmentos que restou dos fatos, a gente cria uma narrativa sobre como as coisas foram. É uma interpretação, mas é uma especulação, né? A gente não sabe exatamente como foi o passado, né? É por isso que há várias teorias a respeito... teorias não, é por isso que existem várias interpretações a respeito de fatos do passado. Vamos pegar aqui algo que está ultimamente presente, né, na nossa sociedade. Você tem um grupo de pessoas que chama o movimento que aconteceu em 1964, o movimento de ascensão dos militares ao poder político aqui no Brasil. Alguns grupos de pessoas chamam de golpe militar, porque entendem que os militares eles trapacearam, digamos assim, para alcançar o poder e aí estabelecer uma ditadura. Há um grupo de pessoas que defende que foi uma revolução, já que os militares eles se contraporam a um golpe comunista que estava sendo criado no Brasil. Então os militares fizeram uma revolução e aí então não se tem uma ditadura, o que se tem é um governo que defendeu a democracia e protegeu a democracia. Agora, veja bem, são duas interpretações diversas a respeito de um mesmo fato, o fato dos militares terem assumido o poder político. E essas pessoas, geralmente, elas se utilizam dos mesmos fatos. Por exemplo, você tem lá as políticas de não permissão de críticas ao governo. Alguns chamam de censura, né, porque foram proibidas de falar livremente. Outros consideram como sendo uma moralização da sociedade. Né? É o mesmo fato. Né? E isso não só entre as pessoas comuns, né? Entre historiadores. Tá? Hoje em dia, a narrativa mais predominante é a narrativa que diz que foi um golpe, era censura. Né? A narrativa entre os estudiosos. Né? A narrativa de que foi uma revolução e foi uma proteção da democracia hoje é menor entre os estudiosos e tem menos evidências. Tá? As evidências apontam mais para que foi realmente uma ditadura. Mas veja assim, a interpretação. Né? Da filosofia eu nem preciso dizer muito, né, sobre o seu caráter especulativo, né? Já que a gente trabalha com reflexão e com elaboração de conceitos. Agora, as outras ciências, química, biologia, física, e todas as ciências que a gente chama de ciências aplicadas, que são consequências delas, então, por exemplo, você tem lá a psicologia, né? A psicologia tem ali uma aplicação específica de um campo da biologia. A medicina, né? Você tem ali a aplicação da biologia. A engenharia, você tem a física e a matemática. E assim por diante, né? Todas essas disciplinas, todas essas ciências, elas têm como característica a experimentação. Né? E qual que é o método experimental? Basicamente é esse: observação, hipótese,
verificação e tese. Então, você observa um fato. Vou pegar aqui da gravidade. Você observa um fato. As coisas caem. Hipótese. Existe uma lei, existe uma força no planeta Terra que puxa os objetos para baixo, ao solo. Puxa ou empurra, dependendo de onde você está, né? Se você está no chão, puxa. Se você está no céu, empurra, né? Tese. Existe a lei da gravidade, né? Aí tem a fórmula lá. E aí vai se testar, né? Então, cai. O lápis cai. O aviãozinho de brinquedo do Joaquim cai. E o avião de verdade também cai, se acabar a gasolina. O controle remoto cai. Enfim, tudo cai, né? Agora, tudo cai no universo todo? Não, né? No planeta Terra, devido às características de tais coisas, as coisas caem, né? Lá na Lua, no espaço, por exemplo, onde tem um vácuo, não cai. Então é assim que a ciência funciona. Você tem lá a observação, a hipótese, a tese e a verificação da tese. Então, por conta desse caráter observacional e de testes, a ciência ela acaba alcançando o status de rainha dos conhecimentos. E aí, por muito tempo, o que a gente vai ter são os cientistas como sendo as grandes vozes da verdade. Vocês são jovens, então vocês já pegam um momento de crise na ciência, digamos assim, né? Crise na ciência é porque o cientista ele perde. Hoje em dia, o cientista já não tem mais o status de conhecimento seguro. Vocês podem perceber, por exemplo, que as pessoas acreditam mais no texto do tiozão do Facebook do que no cientista falando, né? As pessoas elas acreditam naquelas receitas que chegam do WhatsApp para a cura do coronavírus, mas não acreditam no que os cientistas dizem a respeito do uso de máscaras, da aglomeração social, né? Então nós temos um momento de crise de autoridade da ciência, que já vem sendo construída há alguns anos, algumas décadas. Mas, quando eu era criança, eu lembro bem que tinha uma propaganda do sabão em pó Omo, que era assim, tinha lá as crianças brincando na lama de roupas brancas. E aí, enfim, vocês imaginam o resultado, né? De crianças com roupas brancas brincando na lama. E aí, depois elas brincarem bastante, sujarem muita roupa, os cientistas, vestidos de jaleco branco, com óculos, né? Aquele óculos transparente, coisa e tal, eles vão lá, eles pegam as roupas das crianças, levam para o laboratório e colocam algumas roupas num recipiente transparente, tipo aquele que o pessoal de química usa no laboratório, só que não, eu não sei o nome, né? Não lembro o nome, só que grande. E aí eles colocam então algumas roupas nesse recipiente que tinha água com sabão em pó Omo, e no outro recipiente que tinha um sabão em pó qualquer. E aí os cientistas ficavam observando com suas pranchetinhas e anotando.
né? Anotando. Aí no final da propaganda, os cientistas retiravam as roupas e aí a roupa que saía da água com sabão em pó Omo saía branquinha, sem mancha nenhuma, e a roupa que saía do outro sabão em pó estava suja ainda, né? E aí terminava essa propaganda. Os cientistas comprovam, Omo limpa mais. Então a ciência era tão famosa, ou era a ciência era sinônimo de autoridade, né, a ponto de ó, sabão em pó, né? A marca de sabão em pó fazer de conta que os cientistas, né, verificaram e demonstraram a eficácia do sabão. Então isso para vocês verem como a opinião dos cientistas era importante antigamente. Mas aí a ciência entra em crise de autoridade. Por quê? Bom, são vários os motivos, né? Vou apontar alguns aqui. A ciência, ela havia prometido basicamente a extinção do sofrimento humano, digamos assim. Então a ciência, por meio do método e das descobertas científicas, iria erradicar as dúvidas que nós temos a respeito da natureza, do mundo, do homem e tudo mais. E aí nós, então, estaremos livres das crendices, tanto que se anunciava muito a morte de Deus, né? Porque a ciência demonstraria que Deus é apenas uma imaginação nossa, criada para responder coisas que nós não conseguimos, mas à medida que a ciência ia respondendo as perguntas, Deus iria morrendo, digamos assim, né? Porque não precisaria-se mais de Deus para explicar as coisas. Imaginava-se que o avanço da medicina, né, e da química a partir da farmácia, ela erradicaria as doenças. Nós alcançaríamos os sonhos dos alquimistas, que era de fazer a fórmula da vida eterna. E a técnica que surgiria a partir da ciência, ela melhoraria a vida humana. Então, os robôs, as máquinas, elas fariam o trabalho que nós fazemos, e aí, não precisando mais trabalhar, nós, então, teríamos mais tempo para curtir a vida. Então, essas eram as promessas da ciência, ou as crenças na ciência, né? E aí isso deu lugar a uma corrente chamada de cientificismo. O que é isso? Assim como tem as pessoas que acreditam em Deus, e a gente chama essas pessoas de religiosas, há pessoas que acreditam na ciência como salvadora do mundo. Então essas pessoas defendem que a ciência, ela não erra nunca, a ciência, ela sempre traz o progresso, e a ciência é capaz de resolver todos os problemas. Mas essa crença é chamada de cientificismo. Assim como tem o cristianismo, como tem o islamismo, como tem o budismo, tem o cientificismo, tá? Que é a crença na ciência. A ciência é um Deus. No caso, a ciência não é o Deus, né? O Deus é o ser humano que a partir da ciência é capaz de resolver tudo. O problema é que, ainda que a ciência ela realmente tenha trazido vários benefícios para a humanidade,
Tá aí, né, a prova da vacina contra o coronavírus, né, que em menos de um ano nós humanos somos capazes de desenvolvermos um medicamento que nos livra, né, dessa tragédia que é o coronavírus. E ao longo dos séculos, ao longo dos anos, nós somos capazes de desenvolver outros medicamentos que até então que ajudam a gente a sobreviver a doenças, né, que nos matavam, né? Então a gente conseguiu erradicar várias doenças a partir dos medicamentos. Isso é um avanço da ciência. Hoje em dia a gente vive muito mais do que se vivia no passado, né? Ano após ano a expectativa de vida aumenta, né? Isso graças à medicina, ao conhecimento científico, né? Medicina, química, biologia, né? Por outro lado, o desenvolvimento da ciência também trouxe vários problemas para a humanidade. Então, a ciência não foi capaz só de produzir coisas boas, né? Estão aí as armas como demonstração. Então, a mesma química que produz medicamentos é a química que produz armas químicas. A mesma técnica, né, conhecimento técnico que foi capaz de fazer um avião e nos levar para vários lugares do mundo, é a mesma técnica que fez do avião uma arma de guerra. A mesma técnica que descobriu, a mesma física que descobriu a energia nuclear, a energia a partir da fusão nuclear, né? E a partir da descoberta da radiação, houveram várias aplicações médicas, né? E energéticas. É a mesma química e física que produziu a bomba atômica, tá? Então, o mesmo conhecimento lógico-matemático que produziu o computador, né, a linguagem computacional e faz com que nós estejamos hoje aqui tendo esse encontro, é a mesma linguagem que faz com que nossas vidas sejam vigiadas constantemente, né, a partir dos celulares e etc. e tal. Então vocês vejam, né, essa ambivalência da ciência, né, de produzir coisas boas e produzir coisas ruins. É claro que quem faz isso é o ser humano, né? A ciência, ela mesma, ela não faz as coisas, né? Somos nós que fazemos com a ciência. Então, esse caráter ambivalente da aplicação da ciência trouxe desconforto, né, para a humanidade. Então, nós temos aí problemas hoje relacionados ao meio ambiente, né? Questões climáticas, a Revolução Industrial, que foi a partir do conhecimento científico, né, do desenvolvimento da ciência, ela trouxe progressos para a humanidade, né, a massificação dos bens de consumo e tantas outras coisas, mas também a gente tem a exclusão por conta, né, a gente tem aí discussões do campo da sociologia do trabalho a respeito da substituição do ser humano pelas máquinas e que ao invés disso trazer um benefício para a humanidade, pois faria com que as pessoas tivessem mais tempo livre para curtir a sua vida, na verdade tem causado o desemprego, né? Que é entre toda a discussão do capitalismo, etc. e tal, né? Também a questão do desenvolvimento da inteligência artificial, né? E aí a gente tem vários filmes que pensam, né, a respeito da inteligência artificial. Será que nós iremos conseguir construir robôs tão inteligentes que serão capazes de nos substituir no futuro, né? Substituir no sentido de ocupação do mundo, né? Aí Matrix, Exterminador do Futuro, né? As máquinas derrotando a gente, né? E agora tem uma discussão, né? Da NASA conseguiu mais uma vez chegar até Marte com uma sonda nova,
que aliás tem mandado fotos e imagens fantásticas lá de Marte. Quem não acompanha o Instagram da NASA, eu recomendo acompanhar, porque as fotos que chegam de Marte são fotos assim fenomenais, com esse novo robozinho que chegou até lá. Logo logo nós teremos também imagens do robô da China, né, que também já está lá na atmosfera marciana. Então a discussão, poxa, estamos pensando em ocupar outro planeta, e essa possibilidade é cada vez maior, e a gente tem tantos problemas aqui na Terra para resolver, né? Quem é que vai ocupar o outro planeta, né? Será que serão os ricos e deixarão a gente aqui no sofrimento, como já mostra o filme Gattaca, né? Um filme dos anos 90, onde somente os escolhidos vão para o outro planeta e o restante ficam largados na Terra, né? Como se a Terra fosse a favela. E aí toda essa questão da ciência, né, essa ambivalência trouxe muitas críticas, né, a respeito do poder da ciência, digamos assim, né, do uso da ciência, discussões no âmbito da política. Também a gente vai ter discussões no campo da ética, que é justamente do uso da ciência, né, e aí vamos pegar aqui o exemplo da indústria farmacêutica, né? Então, existem várias teorias da conspiração a respeito da indústria farmacêutica. Por exemplo, que ele já tem a cura da diabetes, já sabem como curar a diabetes, mas eles não divulgam esse conhecimento porque é muito mais lucrativo que as pessoas continuem tendo diabetes, né? Já que para você comprar a fitinha, né? A fitinha do aparelho para medir a glicemia custa uma pequena fortuna, né? O aparelho é baratinho, mas a fitinha é cara. E aí tem a ver, também tem o uso da insulina, né? Então, para a indústria farmacêutica é muito mais rentável que as pessoas continuem tendo diabetes, porque assim elas consomem os medicamentos, do que cure, né? Curar diabetes acabaria com a fonte de renda da indústria farmacêutica, né? A mesma coisa para AIDS, né? Já que quem tem AIDS tem que ficar tomando coquetel, etc e tal, né? Então, tem essa questão, né, da discussão ética. A ética a respeito também da experimentação, né? Então, todo o medicamento ele precisa passar em testes em animais e humanos. Tem toda a discussão, então, a respeito do uso de animais em pesquisas científicas e também em uso de humanos, né? Boa parte da medicina contemporânea ela foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães eles usavam os judeus, ciganos, né? Presos lá nos campos de concentração para fazer experimentação científica. Tanto que tem o Mengele, que é um famoso médico alemão, que usava métodos nada humanos de pesquisa científica, né? Sei lá, costurava uma perna no lugar do braço para saber o que acontecia, ou colocavam produtos químicos na corrente sanguínea para ver o que acontecia. Tem narrativas bastante chocantes, né? Mas boa parte do desenvolvimento científico ele aconteceu, né? Boa parte do desenvolvimento da medicina aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando utilizavam as pessoas para fazer experimentações, né? Nada humanas, digamos assim. Então, é discussão ética, né, a respeito da aplicação da ciência, né? E aí também uma outra discussão é a discussão a respeito da neutralidade. Muitas pessoas ainda acreditam que a ciência é neutra, né? O que não é verdade. O cientista não é neutro. E aí por vários motivos. Primeiro, por conta do financiamento da ciência, né? Quem financia a ciência financia com um interesse, certo?
A ciência precisa de dinheiro, né? E de apoio político. Então, por exemplo, no Brasil, né, o que a gente tem agora, o atual governo, a atual gestão nacional, ela acredita que no Brasil existe uma forte influência marxista nas universidades e nas ciências humanas. Todo mundo é comunista. Se você estuda história, filosofia, sociologia, geografia, você automaticamente é comunista. E as ciências humanas não servem para nada. Então, aí o que se precisa é de desenvolver engenharia, né, medicina no Brasil. Precisa-se de engenheiros, né? Mas na verdade precisa de emprego para os engenheiros, né? Porque engenheiro tem de um monte que não tem emprego para eles. Enfim, então o que aconteceu é que no governo Bolsonaro foram cortados mais da metade do financiamento da pesquisa para as ciências humanas. As ciências em geral, né, no Brasil, estão sem investimento. Mas foi criada uma regra que cortou mais da metade do incentivo à bolsa das ciências humanas. Filosofia praticamente não tem apoio. Não tem bolsa para quem estuda filosofia, né? Porque na mentalidade deles é inútil, né? E é comunista. Quem faz filosofia é comunista. Então, você não apoia a pesquisa porque não atende os interesses do governo. Falei aqui, né, da farmácia, né, da indústria farmacêutica. Então, assim, obviamente, a indústria farmacêutica ela vai apoiar pesquisas que sejam rentáveis para a indústria farmacêutica, né? Não vão apoiar, não vão fazer estudos em algo que não traga dinheiro, né? A gente tem aí os países como China, Estados Unidos, que investem muito mais na pesquisa militar do que em outras áreas, né? Mesmo durante o período da pandemia, os gastos com pesquisas militares, aí que dizem respeito a armas, né, basicamente, não diminuíram, nem na China, nem nos Estados Unidos. Né? Enquanto em todas as outras áreas houve cortes para poder direcionar o dinheiro para a saúde, só não houve cortes na área militar, né? Tem a ver com o interesse, né? Então a ciência ela não é neutra, tá? Sempre tem o interesse de quem financia e do próprio cientista, né? Então, sei lá, eu tenho a minha religião ela vai contra determinados valores, então eu não vou fazer uma pesquisa científica que vai contra os meus valores religiosos. Um exemplo, né? Eu não vou desenvolver uma pesquisa que vai demonstrar que eu estou errado. Basicamente assim, né? Então a ciência ela não é neutra, tá? A ciência ela atende a interesses políticos, econômicos, sociais, né? Enfim. Então, dentro da filosofia da ciência, aí eu termino a aula por aqui, a gente discute tanto o caráter metodológico da ciência, né? Discute-se a maneira como a ciência produz o conhecimento uma maneira confiável, que é a discussão sobre o método. A gente discute a respeito do progresso da ciência, se existe realmente progresso, né? Se o conhecimento ele é acumulativo ou se cada vez que a gente tem uma nova descoberta científica, na verdade, não é a recusa de tudo que houve antes, né? Se houve progresso ou ruptura. A gente discute sobre as questões ético-políticas da aplicação da ciência e do desenvolvimento científico, né? Sobre as benesses, sobre a humanidade, né? Os interesses humanos no desenvolvimento da ciência, né? E discute os desdobramentos políticos, né, deste conhecimento, né? E, e também a gente discute o cientificismo, né, que é essa crença de que a ciência ela pode resolver todos os problemas.
Então, são basicamente esse é o campo de discussão dentro da filosofia da ciência, que é bem legal, né? É bem legal mesmo, tá? Então, para quem acha aí que se for fazer engenharia, informática, química, medicina, psicologia, estará livre da filosofia, eu digo para vocês que não, vocês não estarão, né? Porque uma hora ou outra vocês vão se defrontar com algum problema filosófico decorrente da atividade desenvolvida por vocês, tá? Então é isso. Encerro aqui minha participação no módulo 3. Desejo para vocês sucesso no módulo 4 e espero que a gente possa se encontrar no terceiro ano, né? Da melhor maneira que possa ser a nossa vida daqui para frente, tá bom? Eu vou, como eu falei semana passada, eu vou liberar só mais um fórum para vocês, tá? Então o módulo 2 vai ter só 2 fóruns, o que vocês fizeram em relação a Descartes e o que eu vou abrir agora. E vai ficar aberto até o final do módulo 4, tá? Então, vocês não precisam ter pressa para fazer, tá? Só não deixa para fazer em cima da hora para não acumular muita coisa, tá bom? Mas é isso, qualquer coisa vocês escrevam para mim e fiquem bem, se cuidem e cuidem dos outros. Tchau, tchau.